Hoje a gente vai ter uma live de relato de parto, que a gente vai conversar com a Vanessa. Eu vou chamar ela aqui, e aí a gente já começa a conversar. Agora foi. Oi, Oi, tudo bem? Nada, eu que agradeço o convite, assim, eu acho que eu tive o meu filho vai fazer 8 anos e eu acho que toda vez que a gente fala sobre, a gente descobre alguma coisa nova, a gente sente alguma coisa nova sobre a experiência e com certeza todo parto, todo nascimento é único, né? Uma experiência muito pessoal. E eu acredito que eu só tenho um filho, mas eu imagino que todo parto e todo nascimento para uma mulher é diferente, Sim, porque depende de muitos fatores. E eu acho que se fala muito pouco ainda sobre tudo isso, né? Que é alguma coisa tão natural, mas tem muitos tabus, tem muitos não ditos, tem um mistério muito grande, né? Sobre o nascimento, sobre o parto via vaginal. Então, eu acho que quanto mais a gente naturalizar a ideia disso tudo, né? sim. Mais a gente vai poder crescer nessa experiência, mais mulheres vão ter a oportunidade de viver isso, mais mulheres vão poder ter um parto respeitoso, né? Porque eu tenho entendido que a questão não é tanto como que você vai ter o seu filho. A questão é você ser respeitada nas suas decisões e nas suas escolhas, porque é uma experiência que vai te seguir depois para o resto da Pro sua resto da vida. vida. Pro resto da vida. Eu costumo dizer para as pessoas que o meu parto, ele me preparou para a maternidade. Foi realmente uma espécie de rito de iniciação. Sim, né? E em vários momentos, quando eu aprendi a ser mãe na prática, eu lembrava daquela experiência, que foi um primeiro contato direto com o meu filho, enquanto ele estava chegando e que eu estava me preparando para receber ele. Então, é importante a gente levantar um pouco o silêncio sobre isso tudo. Bom, quando eu soube que eu estava grávida, há 8 anos atrás, eu já estava gestante de 13 semanas. Então, foi um susto, assim, não era planejado. Eu não estava no melhor momento da minha vida, nem do meu relacionamento para ter um filho. E, instintivamente, assim, na época, eu sabia muito pouca coisa, assim, sobre parto, sobre nascimento, sobre as possibilidades, sobre as opções. Eu fui me informar depois para entender todo o processo que eu tinha vivido. A única coisa que eu sabia era que eu queria ter o parto mais natural possível. Na época eu nem sabia das diferenças entre parto normal e parto natural, mas eu sou francesa, então lá a gente não tem muito essa cultura, na verdade não tem essa cultura de cesárea eletiva, por exemplo. Ainda que se tenha partos normais muito medicalizado, com muitos protocolos ainda, não existe a opção de você escolher uma cesárea, assim, por opção. Então, para mim não faria sentido. Então, a única coisa que eu sabia era que eu queria ter o meu filho de parto normal até então e da forma mais natural possível. E aí eu acho que o destino foi muito bom comigo, porque ao mesmo tempo que na minha gestação eu me blindei muito para não receber tantas informações, porque eu tinha muito medo de me deparar com alguma questão, alguma informação, alguma coisa muito racional que fosse me assustar. Eu acho que o destino colocou as pessoas certas no meu caminho. Sim, Então, tudo foi muito urgente, de certa forma, porque, bem ou mal, quando eu soube da gestação, eu já estava com o pré-natal ali atrasado de 3 meses. Então, tinha muita coisa para pensar, muita coisa para resolver, assimilar a notícia também. Mas o meu instinto foi realmente parar, assim, e pensar, ok, alguma coisa primitiva em mim tomou conta, assim, o que eu faço agora de mais importante para esse bebê? E recebi 3 contatos de obstetras e me falaram assim, esses 2 só fazem cesárea e essa só faz parto humanizado. Parto normal. Eu nem sabia muito o que era, mas eu falei, tá bom, joguei os 2 fora de cesárea e fiquei com
contato da obstetra que fazia parto humanizado, que foi realmente assim um anjo na minha jornada. Eu tive muita sorte, porque a gente sabe que não é sempre assim. É verdade. E é verdade. Foi ela que me iniciou a tudo isso, né? Que me explicou como é que ela trabalhava, por que ela trabalhava assim, por que ela acreditava nessa forma de nascer, né? Aí eu fui assistir o renascimento do parto, enfim. E eu me convenci que ali seria a forma que meu filho nasceria. Não saberia como é que seria, não fui criando expectativas também. Eu só fiz um pacto comigo mesma. O meu filho vai nascer da forma mais natural possível. Sim, sim. E o resto eu me blindei um pouco mesmo. Então, eu não fui atrás de leituras, não fui atrás de muitas informações. Eu fui seguindo, pensando assim, vai acreditando que vai acontecer. Hoje, Sim, provavelmente, eu faria muito diferente, no sentido que eu acho que a informação ela te traz também muitas ferramentas para você conseguir também se trabalhar, né? Hoje eu entendo que a gente tem 9 meses, né, para conseguir fazer esse trabalho de autoconhecimento, ver esse processo, esse progresso assim, interno, para a gente chegar no momento do parto. Nitidamente, quando eu penso agora, eu escolhi não ir muito atrás de informações por medo. Era medo. Eu tinha muito medo e eu tinha medo de perder confiança em mim, de achar que eu não seria capaz. Então, não foi um processo racional. Eu realmente, assim, dei uma bloqueada ali para todo tipo de informação que me fez falta também depois que o meu filho nasceu, porque eu queria, na hora, saber mais coisas, entender mais o que estava acontecendo. Mas essa é a minha história, assim, eu fiquei num lugar muito instintivo, o que me ajudou também, porque Porque o parto é totalmente instintivo, né? Exatamente. Eu entendo que a gente vive num mundo onde tudo que é instinto, tudo que é intuição é muito abafado, né? A gente não tem a prática de se ouvir, a prática de se perceber. É tudo sempre muito corrido e escutar a sua intuição e o seu instinto muito, não é muito não te traz muita credibilidade, né? Pensar pelo racional é muito mais, né? E enquanto o parto ele não é racional, né? Nada racional. Né? Então, eu acho que esse processo de 6 meses, né, que eu tive, me permitiu, na hora que eu precisei, me conectar comigo mesma. Mas eu entendo que foi um pouco de sorte e destino ao mesmo tempo, porque poderia ter acontecido de outra forma, na hora, e eu não ter as ferramentas para me ajudar ali, né? Então, eu sou muito grata, assim, pelo meu parto, a forma como ele aconteceu. Poucas semanas antes do final da gestação, eu acho que eu estava com 37 semanas, 36, eu conheci a minha doula, né, por indicação da minha obstetra, elas trabalhavam juntas. E eu sabia muito pouco do que era uma doula, eu tinha pesquisado um pouco, ela tinha me explicado. E a ideia de ter essa pessoa comigo me trazia uma espécie de segurança na minha mente de que, Entendo. né, vai ter alguém ali comigo, até porque as primeiras horas do trabalho de parto seriam na minha casa. Então, a ideia de que eu teria alguém ali comigo me dava uma tranquilidade, né? Mesmo não sabendo como é que aconteceria, enfim. E eu conheci a minha doula, a gente se viu, tivemos 2 encontros, eu, ela e o pai da criança, mas eu não sei explicar, assim, alguma coisa não aconteceu, assim, uma conexão não se fez. Sim. Acho que nada pessoal mesmo, eu acho que foi de pessoa para pessoa, simplesmente não aconteceu. E eu acho que muito superficialmente, quando eu saí do primeiro atendimento, eu pensei, será que eu tento de novo ou será que eu procuro outra pessoa? Eu pensei, foi só o primeiro atendimento, né? E eu já estava no final da gestação, cansada, assim, ela morava perto da minha casa.
Então, eu não fui para esse lugar muito prático, assim. Eu falei, não, a gente vê no segundo atendimento. E no segundo atendimento eu saí dali, assim, certa de que não tinha conexão entre a gente. E eu pensei, eu lembro que eu fiquei um tempo pensando assim, e agora? O que eu faço? Vou assim mesmo? A gente vai assim mesmo? Eu peço para mudar, para conhecer alguma outra pessoa? Eu falei, não, deixa, vai ser assim mesmo, né? Uhum. E então, de certa forma, quando eu entrei em trabalho de parto, que ela chegou na minha casa, eu tinha essa sensação de que iria chegar alguém estranho, uma pessoa estranha, e ao mesmo tempo a gente já se conhecia. E assim, eu sou muito grata ao atendimento dela até hoje, assim, a presença dela. Eu costumo dizer que por mais que a gente não teve muita conexão, ela fez parte de um dos momentos mais importantes da minha vida. Né? Então, assim, eu tenho um carinho por ela para sempre mesmo. Mas eu entendo hoje que se eu tivesse um segundo filho, por exemplo, se eu sentisse que não aconteceu, eu procuraria outra pessoa, porque não é nada pessoal, não é para ninguém se chatear, nem a doula, nem a gestante. É isso, às vezes a gente se conecta com as pessoas de alguma forma, às vezes a gente não se conecta. Sim. E ali, o fato da gente não ter conexão foi meio que de dois sentidos, assim, ao mesmo tempo que a presença dela me tranquilizava muito, porque eu sabia que ela sabia o que estava acontecendo, enquanto eu não sabia de nada. Então, saber que alguém estava ali presente, atento, que conhecia os sinais, que sabia me dizer como que estava evoluindo, não estava evoluindo, racionalmente falando, me permitiu me entregar. Né? Eu soltei tudo. Mas, ao mesmo tempo, com essa sensação interna de que não era uma pessoa a quem eu poderia muito recorrer. Era simplesmente a presença, o que para mim foi o suficiente. Sim, mas, às vezes, nem para todas as mulheres vai ser o suficiente, né? Então, como eu tinha feito uma caminhada muito interna e muito instintiva, isso me permitiu, na hora, reverter essa situação. Porque, de toda forma, doula ou não doula, o parto era meu, né? Então, eu tinha que pegar ali dessa presença o mais importante, que era a força de me sentir segura, e encontrar uma forma de parir, porque de toda forma, conexão ou não, eu era quem iria parir, né? Então, eu acho que o mais importante que eu precisava naquela hora, que era me soltar e deixar o racional para fora, né? Que aconteceu muito rapidamente, porque eu tive um parto onde eu entrei num estado interno extremamente intenso, assim, foi coisa de 40 minutos, que eu já não conseguia me comunicar com o mundo externo, assim, eu fiquei assim, completamente para dentro. Eu tive sensibilidade à luz, então, assim, foi tudo no escuro, tudo eu dentro da minha bolha, mas eu conseguia acessar, ouvir um pouco o que acontecia do lado de fora. Então, quando eu precisava, eu sabia que ela estava ali, né? Que nada de ruim poderia acontecer comigo ou com meu bebê, porque alguém ali estava lidando com uma questão mais consciente, porque eu estava completamente fora do meu consciente. Eu acho que o grande desafio, inclusive, de um parto, né, seja qual for, como for, em qual estado a gente se encontra, é que é um grande mergulho numa imensidão que não tem fim. Né? A gente não tem bordas, a gente não sabe para onde a gente está indo. É um mundo que é completamente diferente do mundo racional e real onde a gente vive, porque a gente é transportado numa experiência que é completamente primitiva. E a gente não tem o costume de se ver assim, a gente não se conhece assim. Então, o pouco de racional que fica, o racional que fica, seja lá do tamanho que ele for, né, ele tenta nos levar sempre para o cuidado, tá doendo, presta atenção, enquanto eu acho que o grande segredo é mesmo se deixar levar, mas assusta muito, né?
Sim, com certeza. Sim, com certeza. Então, eu penso que a minha doula foi meio que uma boia para mim, né? Porque ela estava ali, flutuando. Caso eu precisasse, ela estava ali, né? Sim. Sim. Então, eu estava ali tentando me manter boiando nessa água, nesse mar, nessa imensidão. E nos momentos em que eu precisei, eu pude segurar. Mas a força precisava vir de mim, né? Então, é uma relação que é muito íntima, né? Porque é um momento que é extremamente íntimo, é um momento onde a gente se vê extremamente vulnerável, é onde a gente não sabe mais onde está o chão, onde está a realidade, onde não está, quanto tempo vai durar. Então, assim, eu tive a sorte de ter uma obstetra que acreditava muito no parto humanizado e que foi meio que o meu amparo, porque a gente tinha criado uma conexão, né? Nesses 6 meses de atendimento. Então, eu acho que minha obstetra meio que dividiu um pouco esse lugar de doula com a minha doula, porque essa falta de intimidade, de conexão, talvez, que eu não tinha com a minha doula, porque eu acho que a gente não teve o tempo suficiente para criar uma relação, foi dividida, assim. Quando eu cheguei na maternidade, que eu encontrei os braços da minha obstetra, eu desabei nos braços dela. Era tipo, agora tá tudo bem, né? Agora tá completo, agora eu posso ir. E é isso, assim, o que eu poderia dizer, talvez, para uma gestante é que não tem certo e errado, né? O parto, ele é uma experiência que é completamente única e pessoal, né? Mas que a gente se preencher de confiança, seja lá como for, né? É muito importante, porque a gente vai chegar em algum momento ali que a gente vai se assustar, é normal, né? Somos seres humanos e é uma experiência que é tão à flor da pele, né? Que ela assusta, ela impressiona em todos os sentidos, né? E a gente ter pequenas ferramentas, pequenas boias, assim, onde a gente vai poder se encostar, onde a gente vai poder pedir coragem e força, é muito valioso na hora, né? Então, assim, se você puder ter uma doula, procura uma doula, porque ela vai ser um apoio muito grande, né? Que vai te dar uma borda para você se segurar quando você precisar, porque quem vai fazer o seu parto é você, sim. E caso você não sinta que aconteceu a conexão, caso você não estiver se sentindo confortável, procura outra pessoa, não tem problema, não tem problema. Porque quanto mais confortável você se sentir com a ideia do seu parto, quanto mais você sentir que você pode soltar as amarras, mais fluida, eu acredito que vai ser a sua experiência, né? Eu não sei, assim, eu acho que a gente vive numa cultura onde o parto, ele tem essa ideia, ele é ligado a uma ideia de muita assistência, de muito assistência no você, né? Numa lógica médica mesmo, né? Né? Que nem a gente está com um resfriado, a gente vai no médico, ele vai dar uns remédios pra gente e vai resolver, né? Então, eu acho, por exemplo, que quando eu vi que não tinha essa conexão, eu não me permiti mudar para além dos prazos, das datas e do cansaço, porque eu senti, de certa forma, que eu estaria indo, talvez, contra uma certa autoridade, né? Que quem estava preparando o meu parto, né, tinha pensado que seria essa dor, então eu não queria desmontar o castelo que tinha sido feito por outras pessoas, né? Ah, não, imagina, não vou incomodar, tá? Já está pronto, já está feito.
Na verdade, não existe castelo feito por outra pessoa, né? Até o momento que você entrar em trabalho de parto, tudo pode ser repensado, né? Porque aquela experiência vai depender de você, vai ser uma experiência única, né? Às vezes, de repente, você vai estar planejando parir numa maternidade X e, na verdade, você vai ter o seu filho no carro, enfim. Então, até o último segundo, você pode mudar, né? E eu acho que é, inclusive, um exercício, né? A gente não tem muito costume de pensar na gente, né? A gente pensa muito nos outros, o que foi pensado pra gente, ainda mais a gente mulher nessa sociedade que a gente vive. E eu percebo muito o meu parto como uma entrada na maternidade, né? Em muitos momentos, eu enxerguei a maternidade muito mais desafiadora do que o meu próprio parto, né? Porque se falava tanto do parto, da dor do parto. A dor do parto foi a dor mais deliciosa que eu já senti na minha vida, porque não no sentido de ser uma dor prazerosa, mas não era uma dor, tinha um sentido maior e na verdade vem muito de como você vai enxergar essas sensações, né? E de como você vai lidar com ela. Eu tive um instinto no meu parto de confrontar a dor. Foi instintivo, porque eu estava tão dentro de mim que eu não tinha saída, não tinha para onde eu fugir, assim, não tinha para onde eu me distrair. Ela estava ali comigo dentro de mim e eu estava ali, então a cada contração eu tinha que enfrentar essa dor, que foi para mim a grande chave de ouro, assim, eu acho que se eu tivesse fugido dessas sensações, desse desconforto, eu acho que teria sido tudo muito mais complexo, tudo muito mais tenso, tudo mais difícil, né? Então, a gente repensar como a gente enxerga as relações, como a gente enxerga esses lugares de autoridade, o medo de dizer não, de falar, não, eu não quero, não, de repente eu quero mudar. Porque, na verdade, na hora do parto, quem vai tomar as decisões é você, né? Se você vai, se você recua, né? Se você confronta essa dor, confronta as dúvidas, porque às vezes não é nem a dor física, né? Tá chegando um bebê aí, vai mudar a sua vida para sempre, né? Você se sente pronta para receber essa criança, para ser mãe, para educar? Então, são muitas outras questões infinitas, além, né, da questão da dor da contração que existe, mas nessa imensidão onde a gente não está enxergando nada e a gente não sabe quando que vai acabar, ter a certeza de que em algum momento ali você vai ter o seu filho no colo e que tem pessoas ali para te amparar caso você precise e que você é capaz, né? É meio que dar um salto de paraquedas e se deixar ir, né? Sim. Então, eu acho que tudo é a questão de se permitir, né? Se permitir fazer as escolhas que você quer, se permitir ter o parto que você deseja, se permitir estar com as pessoas que você quer do seu lado nesse momento. Não importa se na véspera você estava com um obstetra, uma doula, uma acompanhante que você não queria. Você tem até o último segundo para dizer o que você quer, né? Porque você é a mulher que vai parir essa criança, né? Você é a mãe que vai seguir essa criança para o resto da vida, que vai educar, que vai criar, que vai ensinar valores. Então, é o momento de você se mostrar e falar sim ou não, né? A decisão é sua. Então, essas pequenas conexões, quem faz é você, a gestante, né? Você vai ligar os pontos da linha que você quer percorrer, que é um poder muito grande, né? Mas pode dar medo tomar a decisão, né? Então, porque é uma responsabilidade também tomar decisões. Mas são decisões que você pode tomar se sentindo segura, né? Se sentindo confiante que você está no ambiente que você deseja, que você está sendo você, que, né, que
que você está na sua essência, que você está no lugar melhor, com todas as informações que você tem naquele momento, que você poderia estar. Né? Porque, claro, que depois a gente envelhece, amadurece, tem outras ideias, outros conhecimentos, né? Então tudo muda e tudo se transforma e tudo evolua. E é isso. Você falou uma palavra que eu acho muito importante, né? Se manifestar. Eu acho que é isso, né? A gente precisa se manifestar, né? A gestante precisa se manifestar por ela mesma, né? Se empoderar daquela situação, daquele momento, do seu corpo, dos seus desejos. E aí, o que eu entendo hoje, né, como doula, é que eu acredito que seja uma atividade onde a gente chega por algum tipo de vocação ou experiência, né? O que me fez querer me tornar doula foi a minha experiência, o meu parto, foi querer entender todo esse processo interno que tinha acontecido comigo e também poder compartilhar a minha experiência e tentar acompanhar outras mulheres para poder passar por esse rito de iniciação, que eu acho extremamente empoderador e extremamente transformador para a gente como ser humano, né? E para as outras gerações, né? Afinal de contas, a gente está falando de bebês que vêm ao mundo, né? Como que a gente quer que esses bebês chegam nesse mundo? Mas é uma atividade também que é muito cansativa, né? A gente não pode também só romantizar, né? A gente está falando ali de uma atividade onde os horários são trocados, né? Onde se tem um ritmo de vida muito atribulado, né? Você muda de planos, faz plano, muda. Partos podem durar muitas horas. Então, eu acho que como em qualquer outra atividade, né? Inclusive nesse próprio meio, né? Do médico, do obstetra, enfim, né? Tomar muito cuidado de não cair no automatismo, né? Se a gente cai no automatismo e que vira apenas e tão somente uma profissão, é uma atividade, seja lá por qual motivo, porque agora faz parte da rotina, não pode ser rotina, né? Porque para a gente pode ser o 25º parto, mas para essa mulher, para esse bebê, né? É essa a experiência. Então, além de uma higiene de vida, é importante tomar muito cuidado em não entrar numa rotina, né? Não ter muitos atendimentos, muitas gestantes, porque isso necessariamente vai impactar na qualidade do seu atendimento. Né? Se você faz 2 partos por dia, em algum momento você não vai estar ali presente para a próxima gestante. Não dá para você chegar no parto e querer estar presente se você está exausta. Né? Não dá para você atender 10 gestantes num dia, porque você precisa se doar também, né? Para essa gestante, né? Por mais que seja uma relação de 2, 5, 10 atendimentos, parto ou não, você está ali sendo convidada a uma experiência e uma vivência que é extremamente íntima e pessoal, né? Você tem que se doar também, né? De certa forma. Você não tem como se doar sem ser no automatismo, se não for de forma muito pontual, escolhida, eu acho, né? Eu acho que é preciso tomar muito cuidado, né? Com essa corrida a muitos atendimentos, né? Enfim, talvez uma renda maior, porque isso também é uma atividade remunerada. Sim. Então, eu acho que como qualquer outra profissão ou atividade onde você lida com o humano, é importante você estar presente e disponível, né? E aí, no seu dia a dia, é importante que você veja já onde que alguns hábitos, ou onde a rotina está se tornando pesada para você estar ali, porque aí não faz mais sentido, né? Sim. Eu também, além de doula, né, eu trabalho com direção artística e fotografia, né? Então, assim, no meu trabalho, quando eu fotografo e filmo eventos, a gente costuma pensar que o fotógrafo ele tem que ser invisível. O fotógrafo ele não vai ser invisível, porque ele é uma pessoa, ele é feito de energia, ele é feito
né, ele pulsa, né? A gente não se torna invisível, né? Então, por exemplo, se eu sou fotógrafa e eu vou num parto, eu vou estar ali presente também. E minha energia precisa estar ali funcionando de uma forma que ela não estiver atrapalhando e, se possível, que ela esteja ajudando, né? E a doula, principalmente, né? Além de estar ali, não basta ela estar ali, né? Elas têm que estar ali de verdade. Não é simplesmente chegar, ok, cheguei no meu trabalho, vou esperar a hora acontecer. Você tem que estar atenta, você tem que se fazer presente, porque se você não se fizer presente, vai ser perceptível, principalmente pela gestante, porque a gestante está ali no momento onde ela sente absolutamente tudo, mesmo sem ver, né? Então, é uma presença que precisa chegar com muita disponibilidade, né? E para isso tem que tomar cuidado, para não chegar cansada, para não chegar de metade. Vai acontecer? Se acontecer, aconteceu, né? Pode acontecer, né? Somos humanos. Mas procurar no nosso cotidiano e no nosso dia a dia minimizar essas vezes em que a gente vai chegar mais cansado, né? Tem coisas que podem ser feitas para isso não acontecer. Aí, claro, pode acontecer, de repente, um parto emendou no outro, mas se tiver uma organização para você estar presente, e principalmente não esquecer o porquê que você faz isso, né? Eu acho que no dia que você esquecer do porquê que você escolheu estar ali fazendo estar ali apoiando, né? Mulher gestante no parto, inclusive no pós-parto também, né? A partir do momento que você não sabe mais o porquê que você está fazendo aquilo, então talvez seja o momento de você procurar outra coisa que vai te alimentar, né? E outra coisa que vai te fazer bem. Porque é uma presença de muita responsabilidade também, né? Muita. Então, não é algo que pode ser pensado na quantidade, eu acho. Assim, tem que saber escolher com quem você vai estar, por que você está fazendo isso, e sempre ter muito essa consciência. Sim. Porque você vai fazer parte daquela lembrança, daquela família para sempre, né? Para sempre. O mais importante é você confiar em você, né? Confie em você, gestante, confie que seu corpo pode, o seu corpo faz, que você vai passar por uma vivência que é sua, né? E que quem faz o parto é você. Mas se você puder, né, criar uma rede de apoio que vai te acompanhar nesse momento, para te dar força, né? E carinho também, acolhimento, né? Porque parto também é isso. É receber um carinho, é receber um acolhimento, é você não desistir, é você se jogar nesse mar, né, nessa imensidão, sabendo que você vai voltar, né? Então, procura a sua doula, alguém com quem você se sinta confortável, né? Com quem você consiga se projetar parindo. E caso você não sentir que é essa pessoa, troque, porque você tem essa possibilidade, né? Se permite trocar, se permite se sentir bem. Porque o que mais importa naquele momento é você se sentir bem. E vai consciente de que quem vai fazer o parto é você, mas que quanto mais você tiver ao seu lado pessoas em quem você possa se apoiar e abraçar, né? Se sentir cuidada, mais você vai se sentir bem e principalmente você merece, né? Você merece ser acolhida nesse momento, de forma respeitosa. Então, procure uma doula com quem você sinta conexão e uma espécie de afeto, né? Porque ela vai te seguir para o resto da sua vida. Vanessa, obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a todo mundo. Obrigada. Tchau, tchau.